gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que continuará fazendo, Pai. Somos gratos a Ti porque o Senhor nos trouxe até este lugar para louvar a Ti, para benzer Teu santo nome e ouvir mais ainda de Ti, da Tua palavra. E que, Senhor, neste momento, o Senhor esteja palestrando com cada um de nós, falando com cada um de nós, de maneira que sejamos edificados, consolados por Ti, Senhor, para que possamos avançar e voar rumo àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Essa é a minha oração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Glória a Deus, né, irmãos? Estamos aqui, somos mais que vencedores. Chegamos à casa do Senhor num dia de semana. Irmãos, é motivo de alegria. Eu sempre vou falar isso, irmãos, né? Quantas dificuldades, quantas coisas que você teve que se abster para estar aqui na casa do Senhor. Então você é um vitorioso, em nome de Jesus. Abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 2. Romanos 12, versículos 1 ao 2. Os irmãos acharam? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu estava pensando o que eu poderia estar falando esta noite, e quando eu tenho o hábito de preparar as minhas mensagens, né, eu tenho meu devocional diário, e às vezes quando uma passagem me chama a atenção, eu anoto em algum papel e ali eu começo a desenvolver uma mensagem, e no tempo oportuno, quando eu sou escalado, convidado para pregar em algum lugar, eu pego aquele meu papelzinho que está numa pasta lá em casa e prego no local. E dessa vez foi diferente. Quando eu soube que eu estava escalado para ministrar hoje, eu quis fazer algo diferente. Eu elegi um tema que eu gostaria de falar, né? E falei assim, eu vou falar sobre isso. E eu não tinha nada, pastor André, para me falar. E eu fiquei pensando, tomando café, conversando com o Alba, conversando com meus filhos, vindo para a igreja, dirigindo, e aí foi se formando um esqueleto de uma mensagem que eu vou trazer nesta noite para vocês. E é uma mensagem que tem um tema que me chama muita atenção, que foi uma mensagem que trabalhou muito na minha vida, quando eu estava nessa fase de me decidir a vir para estar congregando aqui no Verbo da Vida ou não, né? Eu cheguei aqui na igreja, fiquei um bom tempo sem me decidir estar congregando aqui, e eu me lembro que acho que foi no ano de 2015, qualquer coisa o pastor André me corrija. Não, eu cheguei aqui em 14, mas o senhor trouxe uma série de mensagens chamada Renovação da Mente, eu acho que foi em 2015, eu acho, não tenho certeza. Foi 14 mesmo? Então foi 14. E aquilo ali impactou, irmãos, a minha vida de tal forma que, rapaz, é aqui mesmo o negócio, né? E eu me apaixonei por esse tema. E eu gostaria de compartilhar alguma coisa com os irmãos, algo que eu aprendi muito naquele período, e me interessei, e vocês vão me ver falando mais vezes sobre esse tema, que é renovação da mente. Amém? Irmãos, nós nascemos de novo, nós temos uma experiência gloriosa com Cristo, né, que é o dia que a gente levanta a mãozinha, vem chorando aqui à frente. Eu, pelo menos, quando eu aceitei Jesus, quando nasci de novo, irmão, o pregador falou assim, quem quer aceitar Jesus? Foi esse tempo, irmãos? Eu não levantei a mão, eu me levantei, eu fiquei em pé sozinho, chorava tanto e muito compulsivamente. Um amigo meu me pegou pelo braço, me levou até lá, eu fui, nasci de novo. Isso foi no sábado. Quando chegou no domingo, teve um novo apelo. Eu já sabia que já tinha aceitado Jesus, já tinha nascido de novo, mas não sei o que aconteceu, que esse meu amigo me pegou de novo e me levou para lá para frente. Eu falei, rapaz, o cara quer ter certeza mesmo que eu me converti, né? Mas foi isso que aconteceu. E foi uma experiência gloriosa, irmãos. Foi uma experiência gloriosa que me marca até hoje. Terça-feira, eu estava no Vida em Grupo, estava falando que eu tenho duas datas de nascimento. 8 de maio de 93, né?
e a outra que é 20 de junho de 72, porque uma eu nasci, e na outra eu tive essa experiência gloriosa com Cristo. Irmãos, é algo fantástico que aconteceu. Só que quando nós nascemos de novo, nós temos essa experiência gloriosa, nós queremos louvar o Senhor, nós queremos manifestar nossa gratidão ao Senhor. A gente quer fazer algo diferente, a gente nem sabe como, a gente recebeu o impacto do Senhor e quer viver uma nova vida. Mas, irmãos, essa fase, esse processo, tem um nome. Qual é? Renovação da mente. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Muitas das vezes até falam, irmãos, nova criatura você é, tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram no passado, tá, é isso mesmo, é verdade, aconteceu, mas e aí, como é que isso vai se dar na prática? Através da renovação da mente. E eu pensando sobre isso, eu falei, o que é renovar a mente? Para começar. O que vem a ser, a gente está falando de renovação da mente e tal, mas o que é a renovação da mente? A renovação da mente, irmãos, é simplesmente nós tirarmos todo aquele pensamento que nós tínhamos, que nós aprendemos no mundo, na nossa vida pregressa, para começar a ser substituído por um pensamento novo. Que pensamento novo? O pensamento contido na palavra de Deus. O processo é renovação da mente, não esvaziamento da mente. Ou seja, sai aquilo que estava trazendo você, uma ponte com o seu passado, as suas práticas, o seu jeito de agir, o seu modo de pensar, enfim, todas essas situações, a cultura que você estava inserida é estabelecida e a gente passa a ter um novo método de pensamento. Que novo método de pensamento? Aquele que a cultura do reino de Deus estabelece para nós. É simples assim. Só que tem que ter um processo. Não vai acontecer de um dia para o outro. Eu, por exemplo, está aqui algo que não deixa me mentir. Quando eu nasci de novo, eu gostava de ouvir música, que o pessoal fala aí, música mundana, né? Meus irmãos, eu gostava, tinha 20 anos de idade, gostava. Só que tem que, irmãos, eu simplesmente terminava o culto de domingo, na época tinha um Monza, que era o carro da Honda, ficava ouvindo essa música em frente à igreja, na calçada da igreja, irmão, de porta aberta. Inacreditável, mas eu fazia isso. E a Alba chegava assim, irmão, olha só, não é bem assim não, acho que é melhor você ouvir uma nova rádio, no Rio de Janeiro já está de melodia. É melhor você ouvir a melodia e tal, mas que melodia nada? Ou seja, o que aconteceu? Eu fui passando por um processo. Graças a Deus, a Alba não desistiu de mim, graças a Deus, o meu pastor não desistiu de mim, esse meu amigo que queria ter certeza que eu me converti não desistiu de mim, entendeu? E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Mas foi todo um processo. Por que, irmão, que eu estou falando isso? Irmãos, é muito questionável, e eu não quero que ninguém fique ofendido aqui com o que eu vou falar, você dizer que tem uma nova vida em Cristo, nasceu de novo, mas Cristo não está sendo manifesto na sua vida. Como é que pode um negócio desse? Não pode, meus irmãos. Então, é necessário nós mudarmos as nossas atitudes. E para nós mudarmos atitudes, nós temos que mudar o quê? O nosso pensamento, a nossa mente. Quando nós vamos cometer qualquer coisa, realizar qualquer ação, executar qualquer tarefa, qualquer coisa, irmãos, primeiro você pensa, eu quero comer, vou comer o quê? Eu tenho que ir agora lá para o continente, eu vou por que caminho? Primeiro você pensa. Então, irmãos, mudança de vida requer novas atitudes. E essas novas atitudes, elas têm que estar pautadas aonde? Na palavra de Deus. E nesse processo, nós vamos renovando a mente, dia após dia, colocando para fora os velhos hábitos, lançando fora, porque isso não faz parte da nossa realidade mais, e colocando o que estabelece a palavra de Deus, e assim você sendo renovado dia após dia. Esse assunto é algo tão importante, que a gente vê o apóstolo Paulo, eu não vou dizer em todas as epístolas, mas em quase todas as epístolas, ele falando sobre esse tema. Interessante. Olha só o que ele falou aos irmãos de Éfeso. Efésios 4, versículo 22 ou 24. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Efésios 4, versículo 22 ao 24. Diz assim, ó. Eu vou dar a referência, mas eu não vou esperar muito tempo por causa do tempo, tá bom, meus irmãos? Já está aí? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano,
e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que o apóstolo Paulo está falando aqui aos irmãos de Éfeso? Você precisa renovar sua mente. Você precisa se revestir de um novo homem, que é criado segundo a verdadeira justiça e santidade. Justiça de Deus, irmãos, e santidade é renovação da mente, para nós vivermos isso na sua plenitude. A gente não vai conseguir viver isso na sua plenitude se nós ainda estivermos presos com ligações, com pontes, conforme falei há pouco, com o passado. É necessário nós renovarmos a nossa mente. O apóstolo Paulo, novamente, falando agora a um outro povo, né? A um outro povo, agora aos irmãos lá de Colossos. Abram, por favor, suas Bíblias no capítulo 3 da Epístola aos Colossenses, por favor. Ele falou aos irmãos de Éfeso, agora está falando aos Colossenses, capítulo 3. Isso aqui é um texto longo, mas eu tenho que ler ele por completo. O apóstolo Paulo, ele dá uma receita, ele fala sobre a renovação da mente. Ele não somente fala sobre a renovação da mente, ele dá uma receitinha para a gente. Olha só, a renovação da mente, meus irmãos, é assim que acontece. Olha só o que ele fala. Do versículo 1 ao 4, desse capítulo 3, ele fala o seguinte, ele fala sobre a necessidade da renovação da mente. Olha só. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Moral da história, vocês precisam pensar nas coisas que são de cima. Precisam ser renovados, meus irmãos. Vocês não podem ficar agarrado, preso ao que você pensava e essa cultura que está estabelecida em Colosso, não. Vocês têm que pensar agora nas coisas que estão do alto. Você tem que priorizar agora na vida de vocês o que Deus fala a seu respeito. Aí ele fala da necessidade, ele lança. Aí ele dá uma receitinha, uma receita aqui de bolo para a gente. Olha só, no versículo 5 ao 10. Diz assim, ó. É o basicão. O que eu falei? Primeiro, o que é a renovação da mente? Se abstém do pensamento antigo, da cultura que você estava estabelecido em você. Você precisa se livrar disso. Aí ele fala, ó, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Aí ele vai falando, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também, em outro tempo, andastes quando vivias nela. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Aí ele continua, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. O pessoal gostava de xingar lá, hein? Não mentais, também tinha uns mentirosos no meio do caminho. Pois já que foste despidos do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, ó, lança fora a mentira, lança fora a ira, lança fora esse palavreado torpe que você tem. Você vai ter uma relação aqui, irmãos, não precisa ler novamente. Aí ele fala, ó, e vocês vão renovar dessa forma, do versículo 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós fazei também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo. Dominem vossos corações e sede agradecidos. No versículo 16, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando Ele graças ao Deus Pai. Olha só, irmão, que mudança de vida. Antes você falava palavrão, agora tu vai falar coisa que edifica.
Antes você arrumava tumulto onde você chegava, agora tu vai pregar o amor, a caridade, tu vai pregar que os relacionamentos interpessoais à sua volta sejam de paz. Porque na cultura que você estava estabelecido, você não estava nem aí. Ah, irmãos, se você vir quente, eu estou voltando fervendo. Tem esse ditado aí fora? Não, irmão, nós somos cristãos, fazemos a diferença. Alguém vir quente, a gente tem que arrumar um jeito de esfriar o que está acontecendo. Se a gente não perdoava, a gente tem que arrumar um jeito de tomar essa decisão de dizer, eu perdoo aquele que me ofendeu. Isso é renovação da mente. O restante, irmãos, é conversa fiada. É conversa para tentar pregar um evangelho que não é o evangelho que Cristo tem nos ensinado. Porque Deus quer que a palavra dele, a palavra de Cristo, habite em nós. Isso é renovação da mente. Falando aos irmãos de Filipos agora. Isso aqui eu aprendi, irmãos, com a professora Bia, nas aulas do Rema, sentada onde o pastor André está. Ela falou sobre as peneiras do pensamento. Eu anotei isso na minha Bíblia, as peneiras do pensamento. Está lá em Filipenses 4, versículo 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, 8. As peneiras do pensamento. Ou seja, irmãos, tudo começa onde? No nosso pensamento. Então, se você quer viver uma vida plena em Cristo, em todas as áreas, irmãos, quer seja financeira, quer seja nos relacionamentos interpessoais, quer seja na sua saúde, quer seja ministerialmente, no serviço da igreja, primeira coisa, irmão, você precisa tomar uma decisão. Qual a decisão? Pensar nas coisas que são do alto. Renovar a sua mente. E a partir desse starter, meus irmãos, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Porque Deus vai trazer tudo até você e você vai saber administrar as situações que estão acontecendo à sua volta. Porque você tomou uma decisão. Eu vou buscar as coisas que estão de cima. Eu vou fazer a diferença. Eu vou renovar minha mente dia após dia. Amém? Eu botei aqui algumas frases que eu coloquei assim: se quisermos emagrecer, nós fazemos dietas. Ou seja, mudamos nossos hábitos alimentares, fazemos educação física e tal. Por que para nos relacionarmos com Deus, continuamos a agir da mesma forma? Por quê? Irmãos, alguns irmãos sabem aqui que eu fiz uma bariátrica, vai fazer 9 anos. Eu pesava 148 quilos, né? Fiz uma bariátrica, perdi 86 quilos. Se eu dissesse para você que a parte mais simples de todo esse processo foi ir para a mesa de cirurgia e ficar não sei quantas horas lá, vocês talvez não acreditassem, mas é a pura verdade. Porque, meu irmão, quando eu me predispus a fazer essa cirurgia bariátrica, eu fui lá, fui anestesiado, deixei minha vida lá por conta dos médicos, a gente não sabe se volta. Uma cirurgia bariátrica é uma cirurgia de grande porte. No meu caso, foram três coisas que fizeram aqui dentro de mim. Meu irmão, foi a parte mais fácil. Porque quando eu voltei lá para a minha casa, lá em Porto Velho, a Alba tinha que me dar umas comidinhas naqueles copinhos de café assim, ó. Aí tu imagina, um cara que tinha 148 quilos, irmãos, se alimentar naqueles copinhos assim, com gelatininha de maçã, de quê, amor? Framboesa. Imagina tudo isso, irmão. Tenta imaginar um cara que, se o cara tinha 148 quilos, irmão, não é porque o cara devia comer pouco, concorda comigo? Ele devia comer um pouquinho. Então, tu imagina, tu esperando o almoço, vai chegar o almoço, aleluia, glória a Deus. Aí vinha lá um copo, meu irmão, eu falo, que é isso, cara, onde eu fui me meter? Mas, irmãos, por que eu estou falando isso? Para mim mudar aquele quadro, precisou haver o quê? Uma renovação daqui na minha mente. Eu tive que tomar uma nova atitude. Eu tive que dizer, rapaz, esse negócio aqui vai ter que ser dessa forma e acabou. Porque eu tinha 2 filhos para criar, eu queria viver mais. Eu queria poder ver o crescimento dos meus filhos. Cheguei aqui, 9 anos já se passaram. Ou seja, mas precisou eu tomar uma atitude. Ou seja, eu preciso mudar essa situação. E graças a Deus eu consegui. Bênçãos divinas requer rompimentos com antigos hábitos. Muitas vezes nós queremos alcançar novos níveis em nossas vidas, porém não estamos dispostos a romper com velhos hábitos. Queremos novos níveis, mas não quero romper com velhos hábitos. Meu irmão, você está no momento crucial da sua vida. Se você quer viver o novo, pleno em Cristo, rompa com os seus velhos hábitos. No mundo, por exemplo, se fala, o pastor falou aqui, sobre que é justo você guardar alguma coisa para você e desfrutar daquilo que você tem. Meu irmão, lá fora, ninguém quer dar nada. As pessoas lá fora, na sua maioria, quer reter e quer tomar do outro. Estou falando de uma forma genérica, né, irmão? Não estou falando que todas as pessoas são assim. Estou falando
O que é o pensamento mundano? E aqui na igreja a gente fala o quê? Seja generoso, dizime, oferta. Se Deus está te tocando que você tem que abençoar uma vida, dê uma oferta de gratidão para aquela pessoa. Isso você vai ver aqui sendo ensinado nesse púlpito aqui, nessa igreja. Porque nós temos a mente renovada. Agora não fique pensando que lá no mundo, algum teu chefe, assim, não, rapaz, se você tiver 100 reais, estiver observando que tem alguém aqui necessitado, vai lá e dê. Irmão, você nunca vai ouvir isso numa empresa. Difícil, não vou falar nunca, mas vai ser muito difícil. Por quê? Não tem essa mente, tem a mente mundana, mas nós somos o povo de Deus, irmãos. Sacerdócio real, nação santa. E as pessoas que estão aí fora precisam ver esse processo de renovação da mente acontecendo na nossa vida, dia após dia. As realidades da palavra de Deus devem estar impregnadas em nós e, consequentemente, estes velhos hábitos serão rompidos. Por que precisamos renovar a mente? Por que precisamos renovar a mente? O próprio texto que eu li, lá em Romanos 2, fala sobre isso. Precisamos renovar a mente. Vou ler novamente, versículo 2 de Romanos. Versículo 2 de Romanos 12. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que eu e você precisamos ter a mente renovada? Para eu saber se eu estou no centro da vontade de Deus. Se eu quero ter uma vida de vitória, se eu quero chegar a um bom lugar, se eu quero viver o melhor de Deus, irmãos, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus nada mais é de saber isso aqui, qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. É isso, irmãos. É por isso que eu preciso ter a mente renovada. Quer ver um outro motivo por que eu tenho que ter a mente renovada? Romanos 6, versículo 4. Eu vou usar só mais uns 5 ou 10 minutos. Romanos 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu fui chamado, irmãos, quando eu aceitei Jesus, quando eu nasci de novo, quando eu me comprometi com o Senhor, lá no passado, eu estava como de uma forma assim, para vocês entenderem o que eu estou falando, como se estivesse fazendo um contrato lá com o Senhor, e falou assim, a partir de hoje, eu vou viver em novidade de vida. Eu me predisponho a fazer isso. E essa novidade de vida vai refletir o Senhor na terra. Aonde eu chegar, na escola, na faculdade, no meu local de trabalho, aonde eu chegar, a minha novidade de vida vai ser tão patente, tão visível, que as pessoas vão ver que o Senhor está em mim. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Se ele falava isso, mas ele falava isso com muita propriedade e dava exemplo. Quem era Paulo, irmãos? Perseguidor de cristão. O teólogo fala que ele matava os cristãos. Esse era Paulo. E de repente ele está ensinando a mesma igreja que outrora lhe perseguiu, agora ele estava edificando. Olha só o que ele estava falando para todo mundo. Eu vivi o novo, então vocês podem viver o novo também. Ou seja, se eu e você precisamos renovar nossa mente, um dos motivos também é esse, vivermos em novidade de vida. O passado, irmãos, ficou para trás. Não, irmão, que eu fui criado assim. Beleza, tu foi criado assim, a gente respeita lá o ambiente que você foi criado, mas agora você está em um novo reino, o reino da cultura do amor, da fé. Então você não tem a sua criação, o que você pensa, não justifica o que você está fazendo agora, porque você tem a palavra de Deus para viver conforme ela te manda. E acabou. Que a gente ouve muito isso, irmão, aquele tal do, como é que é? Aquela música? Crente Gabriela. Sai para lá, crente Gabriela, irmão, não é isso não. Deus não chamou a gente para ser assim, não, é para ser crente de Jesus mesmo. Para as pessoas verem que nós vivemos em novidade de vida. Por que precisamos renovar nossa mente? Para termos a mente de Cristo. Irmãos, aleluia, eu preciso ter a mente de Cristo. Eu tenho um texto aqui, mas eu não vou falar para vocês, só para vocês anotarem, está lá em 1 Coríntios 2, do versículo 14 ao 16. Irmãos, eu preciso ter a mente de Cristo, é justamente para eu saber qual é a vontade de Cristo, porque se eu sei qual é a vontade de Cristo, irmãos, eu vou fazer as ações que Ele fazia, que Ele faz. É simples assim, né?
O evangelho é muito simples. Se eu tenho a mente de Cristo, irmãos, eu vou andar como Cristo. O que Cristo fazia? Andava em amor. O que Cristo fazia? Ele via a necessidade de alguém, ele dava os pulos dele lá, falando aqui na nossa realidade, porque pelo menos eu não vi ninguém aqui em Florianópolis chegar ali na Praça 15 e falar, quem está com fome aí? Multiplicar para 5 mil pessoas. Eu não, entendeu? Eu não vi isso. Mas estou falando, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que ele procurava atender a necessidade do outro. Ele procurava atender. É isso que Cristo está nos ensinando. Quando as pessoas chegavam com uma dúvida, ele procurava aconselhar e mostrar o melhor caminho para aquela pessoa. É isso que Cristo está me ensinando e ensinando para cada um de nós nessa noite. É de sermos, valorizarmos os relacionamentos interpessoais e não lançar fora ninguém, e sim procurar ajudar sempre aquele que está à nossa volta. Isso é ter a mente renovada, isso é ter a mente de Cristo. Quando nós formos agir em toda e qualquer situação, em todo e qualquer ambiente que nós tivermos, o que Cristo faria? Como eu devo agir? Como eu procederia? De que forma eu teria a aprovação de Cristo aqui nessa situação? É isso, irmãos. Se nós tivermos essa fundamento em nós, irmãos, você vai começar a manifestar claramente às pessoas que estão à sua volta quem é Cristo na sua vida e quem é Cristo. Nós temos que ser pessoas que venhamos atrair pessoas para Cristo, não afastá-la de Cristo, por causa de um comportamento, às vezes, que não é legal. Então, vamos buscar dia após dia até a nossa vida renovada. Lá em Gálatas 2, 20, diz o seguinte, Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, meu irmão, isso aí para mim é o ápice, né? É verdadeiramente eu estar com a minha mente totalmente renovada, só não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa convicção, ela tem que estar chegando na gente dia após dia. Quando eu acordo, eu tenho que dizer, Cristo vive em mim. Quando eu for dormir, Cristo vive em mim. Quando estiver diante de uma circunstância que Cristo precisa aparecer, então Cristo vai aparecer através da sua vida. Isso é ter a mente renovada. E por fim, irmãos, como nós renovamos a mente? E aqui eu vou terminando a ministração, lendo a palavra, meditando e praticando. Lendo a palavra, meditando e praticando. Né? Tem uma pregação do pastor Marcelo de Carvalho, ele falava o seguinte, que faça o contrário do que você sempre fez. Se você falava mal da sua sogra, faça presentear tua sogra. Olha só, o Papai do Céu está falando contigo, ó, Dia das Mães chegando aí, ó, se você tem problema com sogra, vai aí na van e compra o melhor presente e dá para ela. Já vai mostrar aí, ó, que já teve a renovação da mente, aí fazendo efeito na tua vida. Entendeu? Se você era mentiroso, né, fale só a verdade, custe o que custar. Não tenha medo do preço de falar a verdade, porque o preço de falar a verdade, irmão, vai te colocar num bom lugar. Se você tinha dificuldade com finanças, seja correto em tudo que você for fazer financeiramente. Não deva R$1 para ninguém. Por quê? Você vai começar a combater aquilo que te deixava preso ao passado. Então, lendo a palavra, praticando ela, lendo, meditando e praticando. Aqui, na Igreja Verbo da Vida, e eu estou falando isso propositalmente, nós temos uma prática aqui linda e maravilhosa. Linda. Todos os nossos cultos, irmão, de quinta, de domingo, tem sempre uma indicação ali de um livro. Aí você pensa, é para vender o quê, irmão? Tu acha que isso aqui vai dar lucro para a igreja, vender um livro aqui ali? Não dá, irmãos. Mas é a oportunidade, é o incentivo que esse ministério dá para você estar crescendo, meditando, renovando a sua mente. Às vezes a gente pensa, por que está sendo feito? Está essa explicação. Literaturas boas, literaturas que vão te jogar para cima, literaturas que vão te mostrar aquilo que estava errado, que você nem sabia. Talvez vai ser um livro como aquele ali que vai te mostrar que você estava errado, que você precisa renovar. Outra forma de estar renovando a mente, é lógico que fundamentalmente, irmãos, é a leitura da palavra, a meditação e a prática, é óbvio, mas é também as associações que você faz. E aqui eu estou falando como experiência de vida. Porque, irmão, se você estiver se associando com pessoas que não estão com sua mente renovada e não estão fazendo nem um pouquinho de força para a sua mente estar renovada, irmãos, não
tenha dúvida, logo, logo você vai estar no mesmo nível que elas. Então você tem que observar, se associar com pessoas que estão buscando estar renovando a mente, estão com essa busca incessante, porque você quer também estar nisso aí também. E você precisa que pessoas do mesmo lado estejam pensando igual a você, nesse sentido. Então, irmãos, renove sua mente. Dia após dia, viva o melhor de Deus. Se a Bíblia fala que nós vamos reinar em vida, nós vamos reinar em vida. Se a Bíblia fala que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, isso vai acontecer. E eu tenho que viver conforme a palavra dele diz a meu respeito. Então vamos buscar isso continuamente, abandonando as práticas que eu tinha no passado, jogando fora isso para trás e colocando a palavra de Deus, falando para a gente dia após dia. Irmão, nem que você tenha que conversar contigo mesmo no seu quarto, ou dando uma caminhada da beira-mar, fale alto o que Deus fala a teu respeito para você mesmo. Fale alto, porque se não tiver ninguém para falar, irmão, você vai ser boca de Deus para você mesmo. Amém? Porque às vezes, irmão, teremos situações que não vai ter ninguém para dar um cafuné e falar assim, não, Jesus é contigo. E você vai ter que buscar forças no seu interior, em Cristo, e liberar a palavra a teu respeito mesmo, de tudo que está contido aqui. E para você viver isso, você precisa estar com a mente renovada. Amém? Gostaria agora de passar por o comandante. Gostaria de perguntar se alguém, vamos colocar de pé, por favor. Se alguém quer ter, eu não sei se todos aqui são nascidos de novo, e se alguém que ouviu essa palavra, quer entregar sua vida a Cristo nessa noite, que queira ter essa experiência, de jogar fora as pontes do passado e viver uma nova vida, uma vida em Cristo, uma vida de vitória, irmão. Que o Senhor nos faz andar de vitória em vitória, de vitória em vitória. Tem alguém que queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Todos aqui já nasceram de novo? Gostaria que a igreja me ajudasse. Amém. Gostaria de perguntar se alguém tem alguma enfermidade, gostaria de receber oração. Nós temos aqui uma equipe do centro de cura. Gostaria que, se você tiver alguma enfermidade, viesse aqui à frente, que nós vamos estar orando por você, por favor. Rapaz, essa igreja é top mesmo, hein? Aleluia. Todo mundo já é crente, todo mundo já é curado, aleluia. Glória a Deus.